Muito bem, meus queridos, vamos começar? Vamos começar falando desse jogo de Grêmio e Corinthians, que teve a despedida do Jeromel, mas teve uma goleada para cima do Grêmio que expôs aí um pouquinho desse time que está com muitos problemas em 2024. Acho que foi um raio-x, né, do Grêmio. O Grêmio terminou a temporada com um raio-x do que ele foi o ano todo. Aquele Grêmio que tinha espaço no meio-campo, que todo mundo transitava, que os zagueiros estavam expostos. Olha o quanto ele arranca com a bola, o Depay. Olha o número de jogadores que tem na imagem que a gente está vendo na frente da área. Então, assim, é um Grêmio que foi o resumo. O Grêmio, vou dar uma fotografia do meu ano. É esse jogo aí, César. Eu acho, Léo, que esse jogo, primeiro, tá? É óbvio que expõe o Grêmio, né? É óbvio que expõe o Grêmio e toda a dificuldade que o Grêmio tem, tá? O Grêmio não tem nada. O time do Grêmio não existe. Não existe um time de futebol. Existem jogadores habilidosos ali, jogadores de futebol profissional. Mas não existe um time. É um time colocado em campo e que expõe hoje a fragilidade que o Grêmio tem com relação ao que o futebol brasileiro virou. Por outro lado, gente, nós vimos um time de futebol na Arena ontem. Esse time do Corinthians é um baita de um time de futebol, tá? Vaguinha, fazia muito tempo eu não via um time tão bem trabalhado como esse time. Eu tenho falado há muito tempo sobre o Ramon Dias. Ele fez um grande trabalho salvando o Vasco ano passado. E o trabalho que ele faz no Corinthians, apesar da eliminação na Sul-Americana, é um trabalho... É um trabalho fantástico que faz o Ramon Dias. Essa jogada, Schenck, essa jogada que o Yuri Alberto chuta por cima ali, se puder voltar um pouquinho e parar o lance. Para aí, por favor. Essa jogada, Léo, tá? Isso aí é os 18 minutos. Essa jogada é a cara da diferença de Grêmio e Corinthians e do Grêmio em relação aos bons times. Descreve essa jogada para quem tá nos ouvindo em Essa jogada dois. É um tiro de meta pro Corinthians, 18 minutos do segundo tempo, 1-0 pro Corinthians o jogo. É um tiro de meta pro Corinthians. Eles tentam sair jogando de uma forma, não conseguem. Ele tira um volante do meio-campo e passa o volante pro lado do goleiro. E eles saem jogando, a bola vai lá no lateral esquerdo, o Depay desce, ela vem, e eles jogam a bola pro lado direito, e aí na sequência do lance, o Yuri Alberto chuta a bola por cima. É uma jogada totalmente trabalhada e organizada, tá? Aí ele chuta por cima. É tiro de meta pro Grêmio. Para ali. Dá pra voltar naquele lance ali? Dá, claro. Dá pra voltar na origem, por favor? Posso? Dá pra voltar. Léo pode sair do lugar. Léo só tem que prestar atenção numa coisa que não segue o fio. É no tempo. Que tá correndo. Então tá, rapidinho. Não, volta na origem. Que é depois desse lance, depois. Agora... Não é. É o lance logo depois desse lance aí. Tá, vamos rapidinho. Depois desse lance aí, erra esse lance, aí a bola vai lá e vai ter o lance. Aí. Boa. Olha só. Parado, Abre Grêmio. a câmera aí, abre a câmera aí. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 no campo de ataque. Olha aqui, correndo pra trás, ó. Esse é o Grêmio. Há uma desorganização. Não, o Grêmio não tem recomposição defensiva. O Grêmio tem 7 jogadores e é uma saída de bola, como disse o César. 7 jogadores no campo de ataque. Esse aqui tá torcendo, ó. Acho que vai dar, acho que ele vai conseguir. Esse aqui tá tentando até... Vou lá dar uma força pros caras. Olha o Soteldo. E olha o Vijaçante correndo pra trás ali. Então, assim, isso aqui é o Grêmio. Por que todo mundo transita e vira Tony Kroos o meio-campista? Todo meio-campista contra ele faz o DVD da jogada, vida. É isso aqui que é. Essa jogada, Léo, essa jogada que a gente tá vendo aí, é um lance, tá? É um tiro de meta, vale a pena, porque é toda organizada. E aí ela vai pro Grêmio. Quando ela vai pro tiro de meta, que aí para aí, por favor. Quando ela vai pro tiro de meta, tiro de meta pro Grêmio. Como é que se posiciona os times? Um pra marcar alto, como o Grêmio tava fazendo. E aí o goleiro olha e diz o seguinte: vai que eu vou dar um balão. E dá um balão. Ou seja, um time é organizado, treinado pra sair, e o outro time é do jeito que dá. É que isso é normal acontecer quando um time tá muito projetado e a bola tá rolando, não na bola parada. Esse contra-ataque é normal de bola rolando, não de bola parada. Enfim, esse é o resumo do Grêmio de 2023. Nós estamos 24, né? 24 ainda. 24. Eu me perco um pouquinho nos números. O Grêmio de 23, que tinha o Soares e compensava. O Grêmio tomou uma média de 1,4 gols por jogo no Brasileirão. O ano passado e esse ano. Então ele tem que fazer 2 para ganhar sempre. Em 2 temporadas, mais de 100 gols o Grêmio levou, o Grêmio perdeu 17 jogos no Campeonato Brasileiro.
Um turno inteiro. Isso aí acaba o trabalho de qualquer treinador. Não tem, assim, se é sério o negócio, tá? Se é sério o negócio, se os dirigentes são profissionais, senta todo mundo lá, aí sim, em 3 minutos, olha, gente, não dá pra continuar com esse trabalho aqui. É isso? É isso. Então tá, vamos comunicar o Renato amanhã de tarde. Vamos cuidar, e eu acho que o presidente Alberto Guerra tá fazendo isso, tá conduzindo esse processo, Muito pelo bem, menos né? nos últimos dias, de forma muito correta, Eu também. preservando o Renato, preservando o ídolo, mas ele precisa cuidar da instituição. Ele precisa cuidar da instituição. Então, eu acho que hoje à tarde, não sei se a reunião é de manhã. Mas meio-dia hoje- estaria marcado. Então, assim, início da tarde, eu tô vendo a nota do Grêmio. Em consenso, o Grêmio entende que é melhor Horário a do saída Sala. do Renato. No horário do Sala. Então, Mas é isso aí. a informação que eu tenho é de que o CA, por votação na sexta-feira, se reuniu e definiu pela saída do Renato, e acredito eu que vão ser mudanças profundas, que o departamento de futebol vai mudar como um todo. Muito bem, já temos então aqui uma prévia do que deve acontecer logo mais. Qualquer novidade, qualquer confirmação em relação ao fico ou não fico de Renato Portaluppi, a gente vai trazer cedinho para vocês aqui no Segue o Fio. Vamos embora pro dia D do Renato, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Os guris já têm algumas informações aí dos seus contatos, das suas fontes, das suas apurações. Mas eu quero saber saber de vocês assim, como é que será, qual é a sensação que fica desse fim de ciclo, se de fato ele for confirmado com a saída de Renato Portaluppi, como vocês já adiantaram que é o que deve acontecer? O Renato sempre saiu do Grêmio. Eu não vou nem cogitar, César, 2021, que o Grêmio cai na Sul-Americana. É 21? Isso, né? 21. Ele perde a Copa do Brasil, cai na Sul-Americana. E ali o Renato tava com Covid, tava no hotel. Tinha toda uma situação. O Grêmio Cai na pré-Libertadores. o Grêmio- A Sul-Americana é depois com o o Filipão. Grêmio cai pro Del Valle. O Grêmio Isso. vai jogar com o Del Valle. Não sei se vocês lembram, o Grêmio vai jogar com o Del Valle. O jogo não pode ser lá, o jogo é em Assunção. O Grêmio fica viajando pela América. A gente tava num cenário de Covid. Esse momento eu não vou citar. Até achei uma crueldade a demissão do Renato. O Renato estando com Covid trancado num hotel. Mas de todas as saídas do Renato, essa é que ele sai com os piores resultados. O Renato sempre levou o Grêmio. Isso ele sempre falou, o Grêmio foi vice-campeão, vamos lá, 2010, 2013. Depois ele volta para aquele ciclo vitorioso e voltou agora para subir não, o Grêmio já estava subido, né? Ele voltou por uma manobra, para mim foi uma manobra política de tentar salvar uma eleição, e o Renato é vice-campeão no ano passado. E esse ano o Renato foi o pior Renato de todas as 4 passagens dele pelo Grêmio. Ele sai muito mal. Ele sai muito por baixo. O Renato vai precisar tirar um tempo para ele. Ele tá no limite dele, a gente percebe que ele tá no limite. O Renato não é esse cara. O Renato é um cara gente boa, o Renato é um cara leve. O Renato, ele absorveu o espírito carioca para ele, né? Ele é o cara de Guaporé mais carioca do mundo. Só que o Renato precisa de um tempo dele e não tá saindo bem do Grêmio, nem tecnicamente e nem também de cabeça. Eu acho que o futebol ele mudou muito de 2019 para cá no Brasil. E o Renato não conseguiu ler isso. Demorou para ler. E o Grêmio tá pagando isso e o Renato tá pagando também por isso. Essa coisa do boleirão, ele não tem mais espaço. E por isso a minha ideia é de preservação. Né? A informação que a gente tem, de alguma maneira, o Grêmio foi dividido ali. Inclusive, a informação é que o Brum gostaria da permanência do Renato e ficaria dessa forma. Então, a tendência nesse momento é dessa informação do Léo, de total rompimento com todos os processos terminados. Quem é que tu contrataria, Léo? Tu que é especialista em análise de treinadores. Quem que tu contrataria? Tem bons nomes no mercado. Eu buscaria um técnico estrangeiro. Eu não buscaria um técnico estrangeiro. Eu buscaria um técnico estrangeiro. O mercado está dizendo isso. A final da Libertadores foi com 2 estrangeiros. É o campeão brasileiro deste ano, tem um técnico estrangeiro. Mas tem algum disponível? A Argentina produz muito técnico. Os cursos da AFA são reconhecidos na UEFA, esses caras. E o argentino, ele é desprendido, talvez até pelo idioma, ele sai, ele bota a mochila nas costas, ele sai, ele vai trabalhar em outros países, ele vai trabalhar na América do Sul, no Peru, no interior da Bolívia, ele não tem esse prurido que tem o brasileiro, até porque o mercado brasileiro paga muito. Então, para que eu vou me meter no interior da Bolívia se eu ganho aqui no Brasil um salário altíssimo? Tanto que eles estão vindo para cá. O Hernan Crespo, para mim, seria um bom nome, é um cara que já conhece o mercado brasileiro. Ele estava no mundo árabe. Saiu, né?
Um outro técnico que eu gosto é o Heinz, tá? É um cara de liderança, o cara fala, mas tem a dificuldade do Heinz de não conhecer o mercado brasileiro. Vai chegar, vai se adaptar. O Grêmio precisa de um técnico que chegue rapidamente, absorva o que é o clube, o que é o mercado brasileiro, o que ele vai viver. Ele precisa ter um contexto histórico desse gauchão e entender que esse gauchão vale uma Copa do Brasil, um Brasileirão e uma Libertadores. O gauchão tem esse peso esse ano. Tanto é que o Inter está se preparando. O Roger disse isso, o D'Alessandro disse isso no sala de redação, o Grêmio sabe que é o momento de fazer história. E eu acho que o Guerra ele vai botar as cartas na mesa e vai ter uma mínima margem de erro, porque é a chance do Guerra de colocar o nome dele na galeria dos presidentes campeões. Muito bem, tem várias pessoas participando aqui com a gente no Segue o Fio, mandando seu comentário e falando sobre esse momento do técnico Renato. O Maurício da Luz Colar diz: pelo amor de Deus, o Renato tem que sair. Chega, temos que virar essa página. O Grêmio precisa trazer um técnico para organizar o time. Matheus Moura Martins: Renato é muito esperto. 1,5 milhão para dar migué em Porto Alegre. Jefferson Bradfish diz que o Renato não fica porque ontem ele foi ridículo. Tá aqui a nossa audiência mandando um pouquinho da sua opinião em relação ao Renato. Leandro Cardoso da Luz diz: bom dia, não estraguem minha segunda-feira com a permanência do Renato, pelo amor de Deus. E aí, depois de todos esses comentários que a gente está vendo e recebendo, o Rui pergunta: será que vocês, jornalistas, não estão exagerando demais nas críticas com o Renato? Em uma frase, Léo, o que tu acha? Não. Uma Não, palavra. Rui, 106 gols em 2 campeonatos brasileiros. Não, a gente não tá... E o Renato não corrigiu esse problema. A gente não tá exagerando. 3-0 pro Fortaleza. Kelly, mas aí ontem eu considero o seguinte, como disse o Roger, naturalmente o Inter afrouxou a corda. Eu acho que, na minha visão, tá, o campeonato terminou pro Inter no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo. Porque ali todo mundo alimentava uma expectativa ainda de levar até a última rodada o sonho do título. E ali vem um 3-0 que é muito forte, muito marcante no primeiro tempo. O Inter reage, faz 2, poderia ter feito o terceiro, o Flamengo também poderia ter feito o quarto, tá? Mas eu acho que ali acaba o campeonato. Porque a partir dali, nada mudaria na vida do Inter. Vem para título e o Inter não perderia também a vaga direta na Libertadores da América. O Inter vai enfrentar o Botafogo em Porto Alegre. Nós falamos aqui, a mobilização foi completamente diferente. E aí tu vai para jogar contra o Fortaleza, que não perdeu para ninguém lá. Sem meio time, sem os 2 principais jogadores, Alan Patrick e Wesley, é natural que a dificuldade ela apareça, né? Então, o jogo de ontem, ele foi o resumo dessas últimas 3 partidas, com a corda já bem frouxa, como disse o Roger. Fica ainda bem, como disse ele, que isso aconteceu no final do campeonato. E também fica uma lição de que, para o Inter competir contra esses times teoricamente mais fortes, é preciso ter a corda esticada 100%, sempre. Mas assim, não vejo nada de anormal nas derrotas do Internacional nessa reta final. Eu creio, Wagner, que a reta final mostrou pro Inter que a vida na cobertura é mais caro. O condomínio é mais caro, né? O supermercado ali é mais caro, que o Inter vai precisar mexer bastante no orçamento dele para bater com esses caras. Porque o Inter subiu, o Inter estava na parte de baixo da tabela, o Inter subiu, estava morando ali pelo 10º andar, tava bom, vista pro mar, legal, mas ele quer entrar na cobertura. Quem é que tá na cobertura? Flamengo, Botafogo, Palmeiras. E tu bater com esses caras, tu precisa ter mais bala na agulha. E eu acho que os jogos contra o Flamengo e contra o Botafogo, o Flamengo chegou no Maracanã domingo, aquele assim, vamos ganhar desses caras. E jogaram meio tempo. Fizeram 3-0 no Inter. O Botafogo veio de ressaca. O Botafogo chegou ao Rio domingo às 5 da tarde. Os caras foram dormir às 7 da manhã. Na terça pegaram um avião, vieram, jogaram. O Inter jogou no seu limite, fez um enfrentamento. 1-0 Botafogo. É que eu acho, eu vejo um pouquinho diferente, tá? Eu acho que o Inter tem uma equipe, um time titular, um bom time titular, sabe? Um time confiável, um time que vai fazer grandes jogos, vai vencer grandes jogos. O problema tá na quantidade de jogador e de opção, gente. Quando tu tira, ontem o Inter tirou 4 jogadores do time principal, tirou jogadores importantes. E quando tu tira jogadores importantes de um time que não tem ainda uma estrutura de equipe, cara, tu não consegue, Vaguinha, manter o mesmo ritmo. Não, eu acho que a estrutura de equipe o Inter tem.
é que por exemplo, vamos lá, sem o Wesley e sem o Wanderson, o Roger teve que mudar a estrutura. E aí entramos em outro debate, Léo. A cada jogo que passa, a ideia de Borré e Valência juntos, ela naufraga. Naufraga. O Roger achou um esquema de jogo que sustentou o Inter por 16 jogos e depois ele perdeu... depois que ele perdeu... até no último jogo contra o Botafogo, ele perdeu Alan Patrick, e aí ele já coloca Borré e Valência juntos. Em outros jogos ele tentou também contra o Palmeiras bem mais cedo. Ontem, de novo, não funciona. Não funciona. Não quer dizer que na pré-temporada, se o Roger trabalhar isso, não vai funcionar. Mas eu preciso analisar o que vem acontecendo. Não está funcionando. O modelo de jogo com o extrema, com o Wesley aberto pelo lado, Tabata aberto por outro e com o Borré centralizado, funcionou muito melhor. Aliás, nós perdemos o Borré nos últimos jogos. O Borré não jogou bem, porque ele fica perdido dentro dessa Muda ideia. a forma. Mas existe algo, Léo, tem um número que a gente ontem falava do enfrentamento do Inter contra os 4 melhores, né? Palmeiras, Botafogo, obviamente, Palmeiras, Flamengo e o próprio Fortaleza. O Inter fez 8 em 24. Antes da enchente, inclusive tem vitória contra o Palmeiras ainda, com Eduardo Cudê lá no início do campeonato, fora de casa, né? Que é uma vitória que não se considera muito. E esse número é um número que a gente pode começar a avaliar, porque realmente os 3 melhores times, os 3 de maior investimento, e a informação, por exemplo, o Textor ontem, depois do título do Botafogo, disse que vai investir mais ainda, ou seja, ele vai subir a régua ainda mais. Tá mudando o futebol tá mudando. Nós vamos ter que ser muito criativos para tentar acertar. Muito bem. Deixa eu passar aqui nos nossos comentários rapidinho e tem algumas perguntas, tá? Mas eu vou pedir para os guris responderem daqui a pouquinho, não agora. Eu vou ler essas perguntas, daqui a pouco a gente retoma. Gabriel Escolante, vamos falar do Rocher ou fingiremos que está tudo bem? O goleirão colorado ontem teve uma falha ali, né? Tentando Não houve sair com a falha. bola. Não houve falha. O que houve, então? Desculpa, mas eu vou ter que te perguntar o que houve. Ele tentou saindo, houve um recuo errado, ele tentou sair jogando com os pés, não conseguiu. A bola bate no morrinho e trai ele. Se não bate no morrinho, ele joga a bola lá do outro lado do campo. Em que pese ele tenha atrasado, demorado para rebater a bola, o morrinho trai o Rocher. E ele não... Isso não apaga o fato dele não ser bom com os pés e de ter falhado nos últimos jogos. Agora, eu não posso julgar o Rocher, preciso ser justo com ele, por um problema no gramado. Teve um problema no gramado que traiu ele. Bom, tá bem, tudo bem, beleza. Eu achei uma falha do Rocher, tá? Então vou deixar aqui registrado. Vamos falar um pouquinho dessas mudanças no Grêmio. E eu vou dizer pra vocês, além do técnico Renato Portaluppi, o Antônio Brum também deixou o cargo. E ainda, os preparadores de goleiros Mauri Lima e Enio Oliveira, os preparadores físicos Mário Pereira e Gabriel Alves, além do Marcelo Salles e do Alexandre Mendes, auxiliares técnicos do Renato Portaluppi. A gente tem um trecho do Renato antes de começar as discussões por aqui, porque ele também se manifestou e a gente escuta agora. Eu não poderia deixar de falar do meu grupo. Um grupo excepcional, que nos momentos mais difíceis sempre estiveram juntos. Nunca tivemos. Tivemos um problema sequer. É difícil ter a camisa do clube. Sempre procurei defender a instituição. Agora ele volta à galeria dele, que é de um excepcional jogador, um excepcional treinador, o ídolo maior do torcedor do Grêmio, e tudo bem. E a vida é isso, né? A vida é isso. Eu prefiro o Renato na galeria dos ídolos do que no comando do time. Acho que o comando do time nos últimos anos precisa muito mais do que o Renato estava apresentando. Mas isso não diminui a força do ídolo, Renato, do que ele representa. E agora ele retoma a sua condição de ídolo e acho isso muito importante para ele,
pro Grêmio e para os gremistas. Não sei se a partir de agora a gente vai conseguir, de alguma maneira, sair desse ambiente, mas que vai ser bom pro Grêmio, vai. E aí, Léo? O último trabalho do Renato no Grêmio não foi bom. O Renato teve o desafio de montar um time e um time do zero. Ontem eu estava ouvindo a entrevista do Bruno, em determinado momento ele disse, olha, a gente assumiu um time que vinha da Série B, tivemos que remontar o grupo. E um time que começa do zero tem que ter a mão do técnico. E a gente não viu tanto a mão do técnico do Renato. Ele buscou uma ideia que ela não era aplicável com aqueles jogadores. O Renato perseguiu até metade desse ano o Grêmio de 2016 e 2017. Tanto que quando o PP vem, o PP é o novo Maicon, eu vejo o Maicon. Não tem Maicon. O Grêmio ficou buscando um Ramiro 7, 8 anos. O Ramiro é o jogador que mais deixou saudade na história do Grêmio, eu acho. O Grêmio ficou buscando o Ramiro. Todo mundo era Ramiro. Eu preciso dizer, Léo, dentro do teu raciocínio, que nós não estamos falando de um trabalho de 6 meses. Nós estamos falando de um trabalho de 2 anos. O Grêmio não arrumou um time em 2 anos. Tem treinador que arruma o time em 2 meses. O Grêmio levou 2 anos e não tem um time. Tanto não tem um time que a tendência, né, Léo, é de completo desmanche. Né? Principalmente na parte defensiva, onde o Grêmio teve mais problemas. Então, o desafio do Renato de montar um time, de começar um time. Até ontem eu disse isso aqui. O Renato sempre... Eu não sei se foi aqui ou se foi no salão. A gente fala tanto, né, César? Eu não sei se... assim, quando ele assume lá atrás, em 10, em 13, tinha uma base. Ele melhora a base. Ele melhora. Mas, assim, tinha uma base. Agora não. Agora era o time dele. E o time dele não teve forma, não teve ideia, não teve conceitos claros. Tanto é que o Grêmio levou 106 gols em 2 campeonatos brasileiros. O Grêmio levava 1,4 gol por jogo. Ou seja, para ganhar uma partida, ele tinha que fazer 2 gols no mínimo. Bom, o que vocês acham que pode ser um novo técnico a vir para o Grêmio? Quem seria o nome ideal para esse momento? Existe esse nome? Lá, o nome que o Grêmio queria era o Tite. Eu já tinha essa informação de que o Tite não estaria disposto depois de todo o processo. Lá no Flamengo já não estaria disposto. Ele abriu uma exceção porque era o Flamengo com um orçamento absurdo. Mas a passagem pelo Flamengo não foi legal e o Tite estaria disposto a ir para o exterior. Ele imaginou que depois da Copa a Europa poderia absorvê-lo. O Tite tem uma dificuldade com o idioma. Vai sobrar, isso é um recado para o mercado brasileiro de técnicos, vai sobrar para o nosso grande técnico, nosso melhor técnico, nosso número 1. Vamos lá, sem desmerecer, uma Coreia do Sul, um Japão, daqui a pouco uma seleção árabe. E esse é o cenário para os nossos técnicos. Vai me surpreender se o Tite assumir uma seleção de ponta. Ele quer ir para o exterior, ele quer mais tempo, ele quer desenvolver um trabalho. E não seria no Brasil. O Grêmio queria o Tite porque o Tite chega aqui, conhece o pago, conhece a rivalidade, conhece o que é o gauchão, sabe o que é ser octa do gauchão, tem a história toda na ponta da língua. Não tendo esse nome, acredito que o Grêmio vai buscar, porque o mercado não oferece. Nós temos uma crise de técnicos, o Grêmio vai buscar um técnico estrangeiro. E aí tem um trabalho que vai ter que ser feito pelo clube, César, de rapidamente inserir esse cara nesse contexto todo. Fazer uma adaptação. Eu entendo a pergunta e acho que, obviamente, nós teremos um treinador, mas eu acho que o Grêmio não procura um técnico. Eu acho que o Grêmio quer mudar um conceito. A mudança do Grêmio é tão radical. O Grêmio demitiu olha essa cena, meu Deus. O Grêmio demitiu um treinador, um vice-presidente de futebol, que a gente viu, acabou de ver ele ali pulando, um vice-presidente de futebol, um treinador, toda a estrutura de treinamento. O Grêmio não quer um treinador. E eu acho que isso é simbologia. O Grêmio vai procurar uma estrutura nova para o departamento de futebol. Uma nova estrutura, uma nova ideia do departamento de futebol. E o treinador simplesmente vai se enquadrar nesse conceito. Eu não vejo essa figura do super técnico, né, que foi tão falada em determinado momento, eu não vejo essa figura do super técnico hoje comandando o Grêmio. Não entendo isso. Tem um detalhe aí, né, que é a questão, assim, o Grêmio tem bala para contratar um super técnico. Super técnico, entre aspas, né? Um grande nome. Por quê? Sai o Renato e abre espaço na folha, né? O Renato era 1,5 milha. Então tu tem dentro do teu orçamento bala para fazer uma grande contratação. Eu vou dizer, tá, Kelly, já falei aqui no Segue o Fio outras vezes. Eu como colorado não gostaria de ver, por exemplo, o Thiago Carpini no Grêmio.
Acho que é um cara que vai organizar a casa. Esse renovou o contrato lá e a multa... Já renovou? Renovou ontem de manhã e a multa é alta. Tá, não. Então E a esquece. multa é alta. Esquece, é. Ele renovou lá e a multa Que é bem bom, alta. porque esse cara ajeita time, fez bons trabalhos aí ultimamente. Dentro dessa ideia de uma estrutura onde o técnico apenas entraria ali como uma peça, acho que ele poderia fazer um grande trabalho. Como a gente já antecipou o assunto Tite por aqui, o Léo Oliveira trouxe aí um panorama em torno do Tite, inclusive o jornalista Sérgio Boassi conversou com o empresário do Tite, o Gilmar Veloz, ele garantiu que ele não vai trabalhar no futebol brasileiro ano que vem, então é um nome que começa a se distanciar. Esse fio, então, do Tite, a gente vai mesclar um outro assunto que vocês levantaram a bola por aqui, que foi uma fala do Brum, Antônio Brum, o ex-vice de futebol, agora do Grêmio, em que ele diz que o Renato permitia que ele, né, o chefe do Renato, inclusive o chefe do futebol, pudesse fazer algumas coisas. A gente roda essa palavra do Brum e depois debate por aqui. Vamos ver. É um grande cara e eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com o maior ídolo da história do Grêmio. Não tive dificuldade nenhuma em trabalhar com ele, muito pelo contrário, sempre respeitou a hierarquia, me deu moral, deixou eu entrar dentro do vestiário, criar vínculo com os jogadores, criar vínculo com os funcionários. Bom, quando o Brum diz deixou eu entrar dentro do vestiário, a gente percebe que realmente o Renato não permitiu algumas coisas. Mas a lógica é totalmente inversa, né? O Brum é o chefe, ele poderia e deveria entrar no vestiário. Se a gente quiser pegar a frase literal, ela é terrível, né? Mas eu tento pegar essa frase literal e transformar ela em uma figura, porque a frase ela indica uma quebra de valor ali, de entendimento, né? Como ele fala em hierarquia antes... Não, pra mim, César, na minha opinião, Tu lê ela literal. Não, é que assim, o que se comenta do bastidor do Grêmio, tá? E eu já tive a oportunidade de trabalhar em várias passagens do Renato como repórter cobrindo, no setor. No setor, cobrindo o dia a dia. E realmente, o que a gente percebe é que o Renato ele tem o controle da situação. Tem a história de uma tomada, que a imprensa precisava de uma tomada, só para vocês terem uma ideia. A empresa precisava de uma tomada para ligar equipamentos no CT. E fazia pedido, e pedia para não sei quem, e pedia para o outro, e nada da tomada. Aí o Renato um dia passou lá, e aí rapaziada, tá tudo bem aí? Não tá bem, nós estamos precisando de uma tomada aqui. E ninguém coloca para nós ligar o equipamento. Acho que foi o Benfica que falou. O que aconteceu no outro dia? Tinha uma tomada lá. Tinha uma tomada lá. Então, isso é só um exemplo assim que ilustra o que é a figura do Renato. E para mim, a declaração do Brum, ela é a confirmação do que se diz. Renato manda no futebol do Grêmio. Por isso é que eu acho... Do que se dizia, né? Renato mandava no futebol do Grêmio. Mais uma vez, eu tenho a chave do CT, né? Eu acho que isso deixa claro a posição. Por isso é que eu acho que essa frase, ela reflete o que o Grêmio fez ontem. O Grêmio não quer mais isso. O Grêmio não quer que o vice-presidente de futebol agradeça o fato de poder entrar no ambiente de trabalho. O Grêmio não quer mais isso. Depois que eu ouvi essa frase, eu juro, eu tentei tirar ela do literal. Tentei pegar e fazer alguma coisa para... Porque a frase é muito ruim. E aí eu tentei pensar um pouco diferente. Aí pensa assim, e me veio na cabeça, por exemplo, Fábio Koff. Imagina o Fábio Koff, velho. Imagina o Paulo Odoni com esse entendimento. Vocês trabalharam com Paulo Odoni, com Fábio Koff, com Paulo Odoni. Imagina esse entendimento. Como assim? Por isso é que a gente... isso tudo que está acontecendo explica o resultado do que o Grêmio foi nesses últimos anos. O resultado no sentido de dificuldade de relacionamento, de dificuldade de posicionamento, de dificuldade de tomar decisão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acha que esse novo técnico, então, ele vai ter a autonomia mais controlada? Ao contrário, ele vai entrar ele vai ser uma peça. Eu tô aqui, a gente está sugerindo, né? Sim. Eu não acredito que o Grêmio vá trazer uma figura que tenha essa força, no sentido de dizer, não, aqui tu não entra. Como assim aqui tu não entra? Diz que o Luxemburgo era assim também, né, Vaguinho?
Conta a lenda que o Luxemburgo também era assim, né? Tá Eu não trabalhei com ele. Nós temos um projeto, tá certo. Mas o Renato não era dessa maneira quando eu trabalhei com ele, então eu não posso nem dizer, ele não era assim. Mas esse conceito aí, o Grêmio quer se ver livre, né? Não é à toa que o Grêmio implodiu o departamento de futebol que era comandado pelo Bruma. O vestiário, ele é um ambiente... A gente tem uma ideia do vestiário como um ambiente como esse aqui atrás, onde está a redação da RBS TV, né? De esportes, aliás. Ele é diferente, ele tem regras diferentes, ele tem rotinas e métodos diferentes. Não é todo mundo que entra no vestiário, o César teve lá, não é todo mundo, o jogador não aceita, né? Foi uma frase infeliz do Bruno, mas eu acho que ele estava tentando explicar que foi uma questão assim, o Renato levou para dentro do vestiário, porque não é todo... Parece loucura isso, né? Mas o futebol ele é tão diferente nas relações de trabalho e nas relações de contrato que muitas vezes é o lugar em que a estrela e quem tem a voz e quem tem o poder é o subordinado. Uhum. Às vezes tem muito aspone dentro. Mas Às o vezes tem muito jogador não gosta. Eu já ouvi de assessor de Agora, imprensa, por exemplo... O vice de futebol tem que estar presente no vestiário. O assessor, por exemplo, que é o cara que tem que transitar, que tem que ter a relação com o jogador, muitas vezes ele se afasta, ele sai porque é um ambiente de muita desconfiança. Mas Léo, que o estar no vestiário, para mim, o que mais me preocupou ali, permitiu que eu tivesse relação com os funcionários e relação com os jogadores. O vestiário também é um lugar que tu precisa manter a ideia de que tu não é peça igual a eles. O vice-presidente de futebol, ele é o chefe do departamento, é uma das figuras mais importantes do clube. Alan Patrick premiado, ele foi eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro, no tradicional Bola de Prata. Ele superou o Savarino do Botafogo e também o Garro do Corinthians. E aí eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa escolha? Foi justa? O Munari estivesse por aqui, eu queria muito ouvir a opinião dele, porque ele fez algumas críticas ao Alan Patrick. Mas então, sem Munari, eu repasso para vocês a pergunta. Mesmo ficando de fora aí de alguns jogos importantes na temporada, Alan Patrick foi eleito o melhor meio-campista do Brasileirão. No segundo turno ele arrebentou, jogou demais. Segundo turno do Campeonato Brasileiro. Principalmente ali depois da chegada do Paulo Paixão, que faz um trabalho de fortalecimento muscular nele, ele cresce muito e joga muita bola. Ele tá ali ao lado do Garro, do Corinthians, a gente mostrou a seleção ontem aqui, né? Do Garro, do Corinthians e do Rafael Veiga como os melhores meias do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. A grande questão Agora, preciso dizer, o Savarino fez um campeonato espetacular, tá? E ele fez um campeonato no time campeão, né? Matheus Pereira, do Cruzeiro, que pra mim é uma versão mais jovem do Alan Patrick. Joga demais. Não, joga muito meia mesmo. Clássico, mas nunca tinha 10 parado clássico. pra fazer essa comparação com o Alan Patrick. O Alan Patrick te machuca, né, César? Machuca, né? Não, é que eu acho um excepcional o Alan jogador. Patrick foi comparado ao Monsalve aqui já, né? Não. Hora do café, tá? Pois é. O Alan Patrick foi desrespeitado por esse programa. Não acho. Foi desrespeitado. Eu acho só que o... Eu não gosto de falar mal de quem não tá aqui. Mas o cara que tava sentado aqui, ó, e que tá de férias, disse que o Monsalve vai ter uma carreira melhor que a do Alan Patrick. O que a gente Muito precisa obrigada. dizer... Machuca vocês. Eu tô me referindo ao número 10 do campeão brasileiro que perdeu a eleição, só isso. Então tu acha injusto ele ter perdido? Tu acha que ele deveria ter ganhado? Fiz um voto de... Não, eu acho que o Alan Patrick é melhor do que o Savarino, ponto. Então ele mereceu, foi justo? Não. Isso não quer dizer que seja justo. Pra mim, se puder escolher entre o Savarino e o Alan Patrick, eu fico com o Alan Patrick. O que eu quero dizer é que o campeonato do Savarino foi efetivamente muito bom, só isso. Muito bem. O pessoal tá dizendo que o Vaguinho é o 20 premiado aqui hoje, o Henrique Só falam de Parisi. Grêmio. Só falam de Grêmio. Como Quando assim? fala O de assunto é Inter, Inter, cara. quando falam de Inter é pra destruir. Tá, mas tu vai fazer o quê? Vai fazer a Glória Pires e vai dizer que sobre o Grêmio não tem condição de opinar. Mas eu falei bastante sobre o Grêmio. Não, mas pode falar mais, Falei pessoal. bastante Quer te ouvir sobre o mais Grêmio. aqui, ó. Eu O pessoal falei tá sobre. esperando. Um troço espetacular. A Glória Pires foi comentar um evento que não tinha visto. Esse programa que compararam Parece o Vaguinho Monsalve que e Alan comenta o Patrick, futebol sem ver. isso tem que ser guardado. Ah. Compararam Monsalve e Alan Patrick. Não é pior do que comparar o Monsalve e o Alan Patrick? Foi dito aqui. O cara tava sentado nessa cadeira.
O Celso E o Monsalve vai ter uma carreira melhor que a do Alan Patrick. Isso aqui daqui a 10 anos. O Celso Colice tá dizendo o seguinte... Não, eu já Monsalve sei, eu melhor- já sei. Monsalve melhor que a Lampa, só um Munari pra achar isso. Não foi isso que o Munari disse, vão fazer justiça. O Munari disse, vocês vão ver que a carreira do Monsalve vai ser maior que a do Alan Patrick. Ou seja, não sabe quando é que nós vamos saber disso? Daqui a 15 anos. Não, eu já sei adianta agora. discutir hoje. Desculpa, mas eu já sei agora, não vai ser maior. Eu já sei agora, não vai ser maior. São jogadores diferentes, né? O Alan Patrick é 10 mais clássico, o Monsalve é um meia moderno, o cara que joga de área a área. Mas é que Eu fiz o que o Munari disse, Léo, foi assim, ó, a carreira de um vai ser maior que a de outro, só É isso. que o Monsalve com 21 anos, ele tem um lastro muito grande. Eu acho que o Monsalve vai ser jogador de Europa. Se o Grêmio souber potencializá-lo, vai ser jogador de Europa. Rapidamente, eu fiz um curso de diretor executivo no Fute Hub e o Alan Patrick foi meu colega de aula. É muita qualidade, hein, Léo? Que isso, gente? Respeita. Tá com dúvida das credenciais? Toma, ele bota tudo na Eu mesa. sabia que o Alan vai ser... Não, ele foi meu colega de aula. Olha, Ele, aquele Wellington, volante do Inter, que foi campeão pelo Atlético Paranaense, tinha vários... Sim. O centroavante Pedro... Um centroavante do Inter que jogou na Suécia, me esqueci o nome dele. Foi o goleador na base. E vários jogadores. E o Alan Patrick... Pedro Lucas? Não é o Pedro Lucas, um pouco eu me lembro, não. Muito, um cara gente finíssima. E o Alan Patrick era meu colega, fazendo um trabalho de juntos, era um curso lá, mas fazendo Dinâmica trabalhos juntos, dinâmica assim? juntos. Olha. E o Alan tava saindo do Shakhtar. E aí, até na época, naquele momento ele acertou com o Inter, e ali até eu tive um lance dele, eu peguei até dei a informação. E aí o Alexandre Matos, que é diretor do Cruzeiro, deu uma palestra pra nós. E aí, assim, Alan Patrick, tu me deu muito trabalho. E o Alan Patrick ria. E por que eu trago essa história? Porque o Alan Patrick, realmente, no começo da carreira, ele era um cara que tava um pouco desviado. Mas a volta dele pro Shakhtar, o Alan Patrick sai do Inter, joga no Palmeiras e no Flamengo e não consegue se afirmar. O Inter de 2014. E no Shakhtar ele amadurece, ele é um cara que cresce profissionalmente e hoje está sendo um jogador que sempre se esperou. O Alan Patrick é o primeiro meia pós-Ganso no Santos. Era apontado como o novo Ganso. Mas aí não conseguiu, era muito jovem. Ele mesmo disse que amadureceu bastante e tal. Esse menino fez uma taça São Paulo do Santos. O Santos perde a final pro São Paulo no Pacaembu. Eu vi o jogo. Eu acompanho, na época acompanhava mais do que acompanho hoje. Ele pintou Vaguinha como sendo assim um desses jogadores espetaculares. E curiosamente ele não conseguiu naquele início de carreira, até que em seguida ele vem pro Inter, né? Ele vem jovem pra cá. 2014 ele vem pro Ele vem jovem pra cá, mas ele pintou. E depois dele veio ainda o Felipe Anderson. Ó, o nosso chat explodiu aqui com o assunto Alan Patrick, essa disputa aí com o Monsalve e tudo mais. O Gabriel, 1903, ele pergunta do Alan Patrick na Europa, ninguém sabe quem é. O Daniel, não é uma pergunta, é uma afirmação dele. O Daniel Severo, Vaguinha, me fala 2 títulos que o Alan Patrick ganhou aqui no Sul. 2 campeonatos gaúchos. Pronto. Ganhou um, né? 2014, aquele que o Inter ganha em Caxias, ele tinha um quadrado no meio campo. Era Alex, D'Alessandro, Alan Patrick, Não teve outro. Arangues. Tinha mais um volante. O Inter jogava com o esquema do Abel, aquele time do Abel. Ô, César, não importa o que o Munari disse. O que importa é a minha capacidade de distorção. É isso. Agora que sim. importa. Eu achei que, Agora tu, foi, sim, eu achei que tu entendi. foi bem, tu mostrou Perfeito. grande qualidade agora. Entendeu? Perfeito. Vaguinha, eu tenho uma coisa pra te dizer, Vaguinha. Deu um enfraquecido nos teus argumentos esse aí. Chegou a inventar um gauchão pra ele ganhar. Esses tempos, um jogo contra o Bragantino, acho que foi no Beira-Rio, eu tava comentando pra Rádio Gaúcha e terminou o jogo e tal, a gente fica na cabine, pós-jogo e tal. O Vaguinha acho que já tinha saído. E aí entrou o Alan Patrick em campo. Tinha umas crianças ali na beira do campo, ele cumprimenta e ele vai jogar. Achei muito legal, até fiz um vídeo, botei no meu Instagram. Ele vai jogar bola com o filho. E aí ele fica, tipo, meia hora jogando bola com o filho faz gol nele, ele dá drible no filho, dá caneta. Senta que lá vem história. Ó, César está de volta. Pra quem tá olha. ligando o YouTube agora, ou o Gaúcha 2, César se ausentou aqui por 5 minutos, deve voltar com a comissão técnica Não, toda, né? falou no Por esse telefone. tempo é treinador, é coordenador, é preparador físico, é preparador de goleiros. Vai contar pra gente o que era a ligação, então. Que é do cafezinho, como é que é o nome? Cresce a expectativa, assim, com relação a Filipão. Ele não teria aceitado ainda, mas ele teria feito contatos com 2 treinadores para decidir. Não teria decidido,
mas já fez contatos com treinadores sondando a possibilidade. Quais treinadores? Pois é, temos esses nomes? Temos Carille e Olha, Arce. Fábio dois Carille e Arce. Seriam os dois treinadores, mas é preciso dizer, o Filipão não aceitou ainda. Ele foi sondado para ser o coordenador técnico e deu alguns telefonemas. Dentre eles, talvez tenha dado mais telefonemas, imagino eu que sim. Mas é o que tu sabe por enquanto. O que eu sei são esses O dois. último time do Arce, Cerro? Guarani. Ah, Guarani do Paraguai. Mas não é que ele tenha contratado, né? Não, sim. Ele conversou com 2 treinadores, ou seja, isso Mas mostra isso também já indica uma predisposição do Filipão em talvez aceitar esse convite, porque Acho que se ele ele não tiver- só foi sondado, como já Acho que se agilizou, ele tiver né? autonomia para escolher o treinador, a chance é maior. Se não tiver, a gente já viu o modelo. Eu tenho uma posição muito particular e muito crítica com relação a isso, tá? O Grêmio precisa largar a necessidade do paternalismo. O Grêmio vai sair do Renato, que comanda e alivia os dirigentes, e vai para o Filipão, que tem o mesmo perfil. Exatamente o mesmo perfil. Ele é um paizão do ambiente do Grêmio, inclusive dos dirigentes. Os dirigentes do Grêmio precisam assumir o Grêmio. Não entregar para alguém gigante, que é o caso do Renato e que é o caso do Filipão, para que eles coordenem. Não. O Grêmio precisa assumir o Grêmio. E quem é o Grêmio? A diretoria eleita. Diretoria eleita. Nada contra o Filipão, é um ídolo torcedor. Mas não, vamos quebrar essa regra, vamos quebrar essa rotina, essa lógica, quebrar esse modo. O Grêmio precisa quebrar esse modo. Imagina o Carille ser treinador do Grêmio. Pois é, eu até quero te Aí perguntar tem uma- sobre isso, porque já tendo 2 nomes aí em vista que tu nos traz, esses 2 nomes te agradam como Não, pois é, gremista? Não, tu não gostou do Carille? claro que não. Vamos criar um fio novo, então. Vamos abrir um novo fio pra gente debater esse tema. Por que não te agradam esses nomes? Porque o Carille representa um tipo de futebol que não se joga mais. Por que o Santos ganhou o campeonato lá, a Série B, e no outro dia não, 2 dias antes de acabar, eles mandaram o Carille embora. O que não se joga mais? Tu diz... Tô confundindo, gente. Desculpa. Tu pensou o Carpini? Eu tô Não, confundindo com o Carpini. Não, o Carilli não dá. O Carilli é retranca. É? Quer dizer, como eu tô torcendo contra, pode trazer o Carilli. Agora, como, assim, a análise do jornalista, do analista de futebol, Carilli é retrocesso, gente. Eu vou me 5 deter no... minutos depois foi estar por conta que tá me entendendo errado. É que É parecido, eu já fiz essa confusão também. Não, é que o Carpini, na minha opinião, o Entendi. Carpini seria um baita nome pro Grêmio. Mas na minha Aí eu também. confundi. O Carpini, é preciso dizer, tá? O Carpini não foi procurado por ninguém do Grêmio, tá? Teve algumas pessoas que entraram em contato, mas não oficiais do Grêmio, tá? Isso é uma informação. Não eram oficiais do Grêmio. Eu não sei por que alguém não oficial do Grêmio entra em contato com o treinador. Isso é outra coisa que a gente pode analisar. Mas o Grêmio não entrou em contato. O Grêmio tem contato, sim, com os argentinos Hernan Crespo e Almeida. Tem contato, sim, com os portugueses, como o Luiz Castro, por exemplo. Não sei se o Grêmio chegou a conversar com o Luiz Castro, porque o indicativo era de um valor muito fora da realidade. E agora surge essa informação vinda de São Paulo pelo Pedro Rocha, de um contato com o Filipão, e o Filipão, então, para responder para o Grêmio, fez contatos com alguns treinadores do mercado. Esse é o status do momento. Sabe o Muito que me incomoda nessa contratação do Filipão? É que segue Roger, Renato, Filipão. Isso aí. Roger, Renato, Filipão. Aí teve um intervalo ali com o Thiago Nunes, um intervalo com o Mancini. O Grêmio tá há 10 anos, Roger, Renato, Filipão. É mais do mesmo. Tá, se tu tivesse um nome assim que tu gostaria, Léo, de ver no Grêmio, quem seria? Luiz Castro. Luiz Esse é um cara que eu gostaria. Ou um outro português que talvez não esteja fora do nosso... Vamos lá, André Vilas Boas, presidente do Porto. Sérgio Conceição. Sérgio Conceição, que é o ex-técnico do Porto, mas é um cara caro, quer ficar na Europa. Almeida. No Espírito Santo, sabe? Conceição, alguém... O Sérgio Conceição é um cara que trabalhou no Porto, fez um baita trabalho no Porto, ex-lateral do Porto. O Inter fez contato. É, Mas o ele é um Inter fez cara, assim, que De todos é o mais valorizado. Ele quer seguir na Europa. É. Né? Ele quer fazer uma Premier League. Mas o Nuno Espírito Santo é um baita nome. Tu sair da caixa.
sabe? Já que tu quer romper, traz alguém diferente, muda o status quo, muda a rotina, muda procedimentos, com todo respeito ao Filipão, que é um ídolo do Grêmio, mas o Grêmio já contratou o Filipão em 14, contratou o Filipão em 21, agora Filipão de novo. E alguma chance do Felipão, em caso de realmente vir pro Grêmio, sair da caixa e trazer algum nome assim muito diferente, ou tu acha que não? O O Filipão tem história em Portugal, né? Então ele deve conhecer o mercado português. Se o Filipão conseguir se sair um pouco dessa realidade que ele está mais acostumado, agora os primeiros indicativos dão conta de que não, né? De que ele segue trabalhando com uma ideia de modelo de futebol que ele durante a vida trabalhou aí e mudou. Entendam que o futebol brasileiro, com essa entrada de dinheiro que a gente falou e com esse conceito, ele mudou muito nos últimos 5 anos. Nós não podemos aplicar modelos antigos dentro desse processo. O Grêmio vai ficar para trás. O Grêmio tá com medo do gauchão. Esse é o ponto. Ao buscar o Tite e ao trazer o Filipão, o Grêmio, que é um técnico... O Tite não, né? O Tite seria um cara que poderia fazer um projeto longo. Não, mas não é isso, César. É que o Tite desembarcaria em Porto Alegre e saberia o que é a rivalidade, o que vale o Octa. Ele sabe a história do Inter, ele sabe a história do Grêmio, ele sabe o que é o gauchão desse ano, tá? O Filipão, idem. O Nuno Espírito Santo, chutando um nome, tá? Ou o Sérgio Conceição, ou o Matias Almeida, tu vai ter que sentar com eles. Certamente esses caras são muito interessados, eles estudam e tu vai explicar. Em 10 minutos tu resolve isso. Mas o Grêmio tá preocupado com o gauchão. É aquela entrevista do Bruno pro Bola nas Costas, que o gauchão é muito importante, que é um título que tem que buscar. Então o Grêmio quer alguém que conheça isso, que desembarque e saia trabalhando. Só que isso te mantém preso ao passado. O Filipão te mantém preso ao passado. Enfim... Muito bem, gente. Bom, o assunto do momento, da hora, informação que o CCD traz pra gente, então sempre vai ter prioridade. CCD, qualquer novidade, tu nos interrompe aqui, a gente abre espaço aí pro que tu tiver de novidades no Grêmio. Pensando aí, né, nesse novo técnico e talvez coordenador técnico que possa chegar, a informação de momento é que o Felipão foi sondado e já fez contatos com 2 técnicos, o Fábio Carilli e também o Arce. O resultado da nossa enquete por aqui, minha gente, que perguntou o seguinte: você acredita que a dupla Grenal pode ganhar um título maior que o Gauchão em 2025? A galera respondeu, 41% acham que o Inter sim. 27% acreditam que não, nenhum pode ganhar um título maior que o Gauchão. 19% acreditam que sim, que o Grêmio é capaz de ganhar o Gauchão e ambos podem ganhar. Apenas 11% da nossa audiência. Obrigada pela tua participação. Segue aqui com a gente, deixa o teu like, ativa as notificações para sempre que o Segue o Fio estiver no ar, você receber um alerta aí no seu telefone, no seu tablet, no seu computador. Bom, vamos seguir essa discussão, porque o Gauchão 2025 está chegando, vem aí na metade ali do mês de janeiro, a gente já vai ter rodada de campeonato Gauchão FIFA. E o Guerreiro cansado. Gauchão O Guerreiro tá FIFA. cansado lá, Léo. Que ontem não tinha começado o sextou dele. O sextou dele começa o na Guerreiro quarta. tava Quem que tava meio liquidado. cansado, barbaridade, começo de semana se arrastando, Vaguinha deitado na Meu cadeira de Deus sala. do céu. Que loucura, mas o Léo Oliveira trouxe aí uma questão pra gente discutir no Segue o Fio, mas que foi levantada lá no Sala de Redação e a gente confere agora. César Cidade Dias tinha como grande ídolo dele na infância um cara chamado Paulo de Souza Lobo. Seu Galego. Seu Galego trabalhou com a gente. Né? O seu Galego disse nos anos 70 que Grêmio e Inter queriam se meter a ganhar o Brasileirão, o Campeonato Brasileiro, tinha que se preocupar com o Gauchão, que era o que eles podiam ganhar. É isso aí. Passados 50 anos, a frase Voltou do seu o seu Galego, Galego. ela tá muito atual, César. É o que Galego nós, tinha razão. é o que nós podemos... Infelizmente, Sabe que uma vez- nós somos campeões da América, do mundo. O Galego, por um momento, ele esteve errado. Esteve errado. Mas Voltou a gente a ter parou razão. no tempo e a frase do Galego, ela voltou a certa ter vez. validade. Muito importante o ponto que nos traz o Léo Oliveira, mas me chama muito a atenção a incapacidade de reação do Vaguinha em meio à discussão. Ele- é do Sala que de ele- Redação. é que tu Deitado, acha- atirado O na Guerreiro ontem cadeira. tava Tu acha que ele liquidado tá- desde o Segue o Fio. Tu acha que ele tá acordado porque a gente vê? Não, ele tá dormindo. Não, ele parece estar no O piloto Vaguinha é um espanhol, ele é pago para fazer a siesta. Mas- tá. A gente mas- só pode ganhar o Gauchão, então, é existe isso? existe um dado que a gente não falou até agora, não me lembro de alguém ter falado. Nós estamos vivendo o maior jejum de grandes títulos da história de Grêmio Internacional. Nós não tivemos ainda
um jejum tão grande como o que a gente está vivendo. Teve alguns períodos, né? Não, Tá dizendo a no período soma- da era moderna. Eu tô dizendo, sim, claro. Eu tô dizendo 70 para cá. Tu vai ver que este período que nós estamos vendo de 8 anos, de 7 anos, né? Nós não tivemos ainda. É só pegar os dados aí, a gente vai ver que não tem. 74, 79, 81, 83, 75. 89, Copa Hã? do Brasil, 89, ou 92, e 94, aí 94, depois 97. 96. Não, é que 97 o Grêmio ganha a Copa do Sim, Brasil. 96 ganhou o Brasileirão. Não, eu sei, eu tô dizendo por Sim, tempo. sim. 97, 2001, 2006, 2010, Aí 17, foi mais aí longuinho. 2016. 16. Copa Nós do Brasil. nunca tivemos na história... 6 anos. Agora nós temos, não considerando a... De 7 a 24. É, A 25. a 25. Como de 7 a 25? 17 é a última conquista. 2017 É a última a grande conquista. 2024 são 7 7 anos, né? Isso, Até. é o maior jejum da história da dupla Grenal. É preocupante. E não é aqui, eu peguei basicamente aqui, sem fazer muito exercício. Nós já temos 7 anos sem nada. Sem nada. Tem um corte pra mim que ele começa em 19 com o Flamengo, o Super Flamengo, que se estrutura e se cristaliza tudo do projeto em 19, mas pra mim o corte é 22, a lei da SAF. Ali muda tudo. A lei ela é 21, aplicada a 22, né? Ali tu agrega outra situação, mas para mim o que muda no futebol brasileiro, o nome é Jorge Jesus. Ele é que diz o seguinte: a partir de agora ou corre ou para. Eu não tenho o que fazer aqui. Bom, oferta por Wesley é o nosso próximo tema por aqui. Os russos do Krasnodar aumentaram ali a oferta, o valor da grana para levar o Wesley embora. Tá lá em ge.globo/RS. Nosso colega Tomás Rames traz pra gente a notícia que antes era de 50 milhões, agora pulou para 59 milhões, está com passe valorizado o Wesley, e o Inter tem direito aí a 50% do valor do jogador. 29 Será que vende. O Alessandro Barcelos, ele tá fazendo um plantão na sala dele, esperando as propostas. O Inter precisa vender. 29 milhões e meio pro Inter, não pagou ainda, vai pagar 10 pro Cruzeiro, sobra 19. O Wesley é o modelo de negociações que Grêmio e Inter vão buscar. Jogadores que estão em baixa nos seus clubes, mas que tem muito potencial que tu recupera em Porto Alegre. Porque não tem dinheiro para fichar um cara, para ir lá e contratar um jogador. Não, tu tem que contratar esse cara que tá em baixa e valorizá-lo, vendê-lo e aí fazer a roda girar. Eu não venderia. Porque é um jogador que não tem mais mercado em times de primeira linha do futebol europeu. Concordam com isso, né? Pela idade dele. Enfim, pra mim, melhor jogador do Inter na temporada, o Wesley. Quanto que vai sobrar pro Inter? 19. Pois é, não resolve a nossa Pagando vida. a conta, né? Não resolve Mas a é que nossa tem- vida, é que tem que entendeu? E é um pagar jogador que o- decide jogo, é um jogador que faz gol. Eu vou dizer aqui, tá? Eu prefiro vender o Vitão do que vender o Wesley. Eu prefiro tô vender contigo também. o Vitão, que é... Bom, o César sabe a opinião sobre o Vitão desde a chegada dele. Pra mim, o Vitão é jogador de outra turma. Não era nem pra estar no Inter. Né? O Inter encontrou lá um dispositivo da lei, o contrato da FIFA lá, dos jogadores que estavam na Rússia e Ucrânia. Um jogador de outra turma. Agora, esse jogador decide jogo. Esse jogador faz gol. Esse jogador dá assistência. Esse jogador foi o melhor jogador do Inter, se a gente pegar a regularidade, em 2024. Como é que nós vamos abrir mão do melhor jogador na Libertadores da América? Acho que o Inter pode encontrar o... Eu sei, Léo. Tu não acha sei, que aqui ele não tem... Esquece do dinheiro, tá? Aqui não tem irracionalidade nenhuma. Não, tem que vender e acabou. Não, sei da situação financeira também. É difícil, o Inter precisa vender. Mas daqui a pouco tu encontra algumas outras situações, ó. O Rômulo, um jogador que tá sendo observado por times da Itália. Daqui a pouco tu faz um troco com o Rômulo aqui. Daqui a pouco tu faz um troco com o Vitão. E aí tu não precisa mais vender esse ano. Esse ano que eu digo agora, nessa janela. Empurra pra metade do ano. Dá sequência pro Gabrielzinho, daqui a pouco ele se destaca, vem uma proposta, tu salva a temporada em uma venda. Começar a temporada de 2025 sem o principal jogador,
Seria terrível pro Inter. Terrível. Mas esse é o desafio do Inter, de fazer caixa e ter que remontar o time sem dinheiro, né? E o negócio, infelizmente, enquanto não tiver um outro formato de gestão dos clubes ou de investimento, vai ser isso. O jogador se destaca aqui, ganha valor e os clubes vendem. O momento de vender o Wesley, se é para vender, é agora. E o mercado do Wesley é esse. É Turquia, é Rússia, é Ucrânia. Ele não pega mais o grande centro da Europa. Até pela idade, né? Já vai fazer 25 anos. O que eu vejo desse jogador, Vaguinha, e aí não tem... primeiro, concordo sobre perder um jogador desse, tu não recupera. Não pensa que tu vai achar outro que vai trazer e vai suprir, assim, com facilidade um jogador com essa característica. Nunca se sabe, né, Sérgio? Não, mas a lógica é essa. É difícil. Tu vai perder um jogador, o melhor jogador da temporada pra te acertar. Tem um ponto, que é ele, jogador. Bom, mas aí... Não, eu não vejo... Aí eu não vejo dificuldade. Tu chama ele... Wesley, olha só, quanto é que tu vai ganhar lá na Rússia? Será que o jogador vai fazer? Quanto é que tu vai ganhar lá na Rússia pra morar sozinho, isolado lá? Tanto. Nós vamos conseguir aumentar o teu salário aqui em tanto. Hoje são os anúncios do Grêmio, que confirmou ontem à noite o Alexandre Rossato como novo vice de futebol. Tá aí a nota na tela para quem nos acompanha em GZH. E também o Guto Peixoto como novo diretor de futebol. O que tu achou dessas escolhas, CCD? Tu conhece mais a fundo, né? Provavelmente já, inclusive, tem contato com esses caras. O Alexandre Rossato é um dos pilares da gestão Alberto Guerra hoje. Eu não sei se é secretário-geral, o nome do termo assessor, direto, mas ele tem uma chefe de secretaria, alguma coisa assim, do presidente Alberto Guerra. Sempre esteve ao lado dele, desde a campanha, começou sendo, e é um dos... podemos dizer que o Alexandre Rossato é o braço direito do presidente Alberto Guerra, nesse primeiro contexto aí, esteve... Inclusive, tem muitas fotos do Rossato com o Antônio Brum, com o Renato. Ele esteve muito próximo da gestão do departamento de futebol nos últimos 2 anos, sobretudo no último ano. Já César Augusto Peixoto, Guto Peixoto, não. Guto Peixoto foi o braço, um dos pilares de Romildo Bolzan no último ano de gestão. Ele assume uma das vice-presidências e é um dos dirigentes que sempre deu cara a tapa naquele momento ruim. Diferente de outros que eram de Romildo Bolzan e viraram as costas para Romildo a partir da derrota. Pois o Guto Peixoto não. O Guto Peixoto ficou com o Grêmio lá até o fim, sempre perto, sempre lutando. Chegou a ser pré-candidato à presidência, acabou abrindo mão, e aí é preciso dizer, quando abriu mão da candidatura, apoiou o Alberto Guerra. Né? Ele tinha já no segundo turno Alberto Guerra contra o Dorico Roman, e o Guto Peixoto, junto com o seu grupo, que é o grupo do presidente Romildo Bolzan, ele fica... É uma composição política com repercussões, inclusive na próxima eleição, mas que nesse momento a gente precisa torcer para que mude. O Grêmio precisa mudar. Acho que são 2 nomes da nova geração de dirigentes e que tem tudo para mudar. Bom, na nota do Grêmio diz que eles vão participar da escolha e da decisão do novo técnico que chega aí para comandar o clube, junto com o Alberto Guerra, presidente do Grêmio, e também o Luiz Wagner Vivian, que é o executivo e que também vai participar dessa decisão. O Grêmio até que se movimentou rapidamente para trazer essas peças que estavam faltando, né, Léo? Sim, o Grêmio estava... Sim, o Alberto Guerra estava acumulando funções desde a saída do Brum. E a saída do Brum ela foi costurada no domingo e na segunda teve a manifestação dele. Ele já tinha mencionado que queria sair no ano passado, mas ficou aquela dúvida se ele prosseguiria, se não prosseguiria. O que eu vejo, assim, tudo bem, o vice de futebol é importante, essa figura política é importante, mas a figura dos profissionais, além do Vivian, o Grêmio vai ter um coordenador? O Grêmio vai ter um gerente? Como é que ele vai preencher o vestiário? O Grêmio vai ficar só na figura do executivo e do vice de futebol? Hoje o futebol, cada vez mais profissionalizado, o dirigente político ele tem uma figura muito mais de ligação entre as partes do clube do que propriamente de ação. Mas no Grêmio é diferente. O Grêmio que quando muda o seu estatuto e cria o CA, o Grêmio não tinha a figura do vice de futebol. O Grêmio retoma depois. O Simon nos corrige aqui, o cargo que ele tinha era chefe de gabinete. Ah, muito bem. Chefe de gabinete da presidência. Ele quem?
O Rossato. Rossato. É o braço direito do Guerra, estava em todas as viagens, estava sempre Isso. muito próximo do Guerra. É um cara da confiança dele. O Guto, como disse o César, e é o que eu venho batendo, César, nessa tecla, no Sala principalmente, que essa composição ela teria já um viés da eleição de setembro. O Grêmio tem uma eleição presidencial. Então já é uma aproximação com o grupo do Romildo, embora, como tu disseste, já fosse próximo do Guerra por ter apoiado na última eleição no segundo turno. Mas o Grêmio tá fazendo pelo menos tá respeitando a ordem das coisas, né? Estabelece primeiro o departamento, não mexe no executivo, que é o Luiz Wagner, estabelece ali a composição do departamento de futebol do lado político, vice de futebol e diretor de futebol, e agora eu acho que vem as contratações que o Léo falou, que é o coordenador, que pode ser o Filipão. Para mim tá bem desenhado que é o Filipão, gente. Não sei se tem alguma informação A informação nova. que o Felipe, o Marcos Souza, o Jason e até o Gabardo ontem trabalhavam é de que houve uma conversa e tal, mas uma conversa de dois gremistas, de trocar ideias, mas nada de aproximação. Sim. Bom, Uma mas notícia enfim. que vem de fora para dentro do Grêmio. Me parece que depois contrata esse cara, o coordenador, essa figura, É e por aí, depois o treinador. treinador. Acho que a ordem é essa. Não faria sentido nenhum o Grêmio anunciar o treinador e depois anunciar Como o fez, Rossato e como o fez em como fez em alguns episódios, né? Agora, essa situação envolvendo o Filipão ou não, eu já ouvi que o Filipão estava trabalhando, já ouvi que o Filipão estava fora. Agora, o que eu sei, e aí a gente pode falar, é que eles estão reunidos mesmo, entendeu? Meio tipo uma reunião, uma força-tarefa ontem, por exemplo, até altíssimas horas, para definir o quanto antes esse processo e a partir daí definir. Eu continuo com a linha de que é Filipão e de que o Filipão vai definir um treinador dentro de um conceito de futebol que eu não concordo. Falando em treinador, esse é o nosso segundo assunto por aqui, mas antes eu queria dizer que eu gostaria de ter aplicado um cartão amarelo aqui nos consagrados, mas eu não vou poder porque os nossos colegas do Sem Filtro pegaram os meus instrumentos de trabalho aqui barbaridade. para usar no programa ontem. Mas eu que acho barbaridade. engraçado, né? Quem é Isso que é uma autorizou barbaridade. isso? Quem isso é que uma deixou levar? barbaridade. Marco Aurélio Senhor- Souza, quem deixou tu mandar pegada aqui, gente? Senhor Marco Aurélio criando problemas para o programa. Exatamente. Lamentável. Na essa verdade, postura. isso, para quem não sabe, isso foi um pedido do Vaguinha, que sabia que ia Quer entrar levar? nessa malemolência aqui, que É. ele ia levar, e aí ele pediu pro Marco, tira o cartão do programa. Tira da Kelly. Eu quero dizer que é bucha. É bucha, tá? Ter instrumento de trabalho aqui, cartão vermelho, cartão amarelo, não poder usar hoje por causa dos coleguinhas, tá bom? Fica aqui o meu registro, a minha crítica aos colegas do Sem Filtro que vieram aqui pegar os meus cartões. Não, tô brincando, gente. Beijo. Peguem sempre, tá? Mas depois devolve, poxa. Vocês não acham? Até o Léo Oliveira já ia levar um amarelo hoje. Tava louco pra dar um amarelo pro Léo Oliveira hoje. Guarda Tá, o cartão olha aqui. aí, esconde esse cartão. Esconde o cartão. Vamos para o nosso segundo tema, então, por aqui, gente, porque é o seguinte: temos nomes já citados e especulados para novo comandante do Grêmio. E aí, alguns que nós já falamos ontem aqui no Segue o Fio: Tite, Crespo, Fábio Carilli, Arce, Matias Almeida. Eu quero saber de vocês, são nomes que conversam na forma como pensam seus times, assim, tem algum alinhamento, isso indica alguma direção ou não? São diferentes, são propostas São diferentes. são diferentes. O Arce e o Almeida um pouco mais próximos, numa ideia de jogo de transição, de velocidade. Agora o Carilli não, né? O Carilli tem um abismo no meio-campo e ele diz para os jogadores: se passar daquela linha que tem no meio-campo, cai e não volta mais. Some naquele buraco negro que tem lá. Então, assim, o Carilli é um cara extremamente defensivo. A ideia de jogo dele é esse. O Carilli, na época do Corinthians, ele era o cara que treinava a defesa pro Tite. O Tite tinha uma equipe multidisciplinar e o Carilli era o cara que treinava a defesa. Foi treinava os zagueiro, zagueiros. Foi zagueiro da Ubra, inclusive. Foi zagueiro. Da Ubra no Gauchão. Uma coisa é certa, né? Não vamos tomar tanto gol, né? Isso aí vai acontecer, porque não vai tomar tanto gol. Dá uma olhadinha no Santos na Série B aí, mas o Santos tomou uns golzinhos aí. na Série B. Mas o Santos cumpriu, né? Cumpriu. Mas é que- O Carilli. É que eu acredito em quebra de paradigma e o Carilli não vai quebrar. Isso eu já sei. Então eu gostaria de um trabalho mais revolucionário, mais atento à evolução das coisas. A gente viu ontem o jogo do Botafogo, a importância do fator físico no jogo de futebol.
Nós temos que cada vez mais pensar nisso. Bom, o Santos foi a segunda melhor defesa da Série B do Campeonato Brasileiro, 32, terceira melhor defesa, 32 gols sofridos, só para contribuir aqui. É que a Série B é um outro mundo, né? Eu digo que a Série B é quase um outro esporte. Nível técnico é baixo, é um jogo de bola muito viva, de muita disputa física. O ponto é que no futebol de hoje, a gente vê alguns técnicos, inclusive alguns que estão encerrando seu ciclo, o torcedor não quer mais time. Pode dizer bunda aqui? Pode. Com a bunda lá na goleira. Pergunta para o time que tá mais velho. Pode tudo, Léo. Calma. Quase tudo. Quase tudo. Mas assim, o torcedor não quer mais ver times com uma postura tão reativa, que jogam com a bunda lá atrás da goleira. O torcedor quer ver futebol, quer ver espetáculo, quer ver trocação, quer ver jogo pra frente, quer ver seu time equilibrado. Mas ele quer ver um espetáculo agradável. Agora, um time ficar se defendendo e sofrendo bombardeio 90 minutos para ganhar de 1-0. E assim, o torcedor sai mais cansado que o jogador, porque tu tá sempre naquele nível de tensão lá em cima. Só não quero tomar tanto gol, sabe? Como é que é? Eu não quero tomar tanto gol. Tu sabe que quando o Grêmio toma gol, me irrita. É que tu tá ressabiado, né? Em 2 temporadas, mais de 100 gols. Por isso. Te irritou muito nos últimos Não, por isso. Não posso tomar tanto gol, entendeu? O Grêmio tomou gol de tudo que foi time. Tomou gol tá do aí o Santa Cruz. treinador, Carille. Não, aí que tá. Fechadinho e tal, dá uma coisa eu sei, especuladinha. tá? É que eu, falando muito sério, eu sei disso. Eu tenho certeza que o Carille melhora nesse aspecto o Grêmio. Não é isso. O que eu coloco é que eu imagino pro Grêmio agora uma mudança de rumo. E o Carille é um pouco seguir aquela ideia de que o treinador comanda a O estrutura. Santos tomou 32 gols na Série B. Sim, eu 32. trouxe essa informação, né? E desculpa. prestar atenção no programa 2 minutos. é meio 2 importante, minutos. assim. só se der, né? O Mirassol, que foi o segundo colocado, tomou 26. Amarelo simbólico pro Vaguinha, tá? Por não estar prestando atenção na apresentadora. Tudo bem, tomou bastante gol, mas é diferente essa competição aí. Vamos agora para uma telinha interativa que foi preparada pela nossa produção. Hoje vai ser o dia que nós vamos fazer a nossa cotação em relação ao elenco de Inter e também de Grêmio. A gente vai começar pelo Grêmio para a gente dar as notas, né? Como foram os jogadores ao longo desta Qual temporada. é o parâmetro? Para a uma gente boa- ter uma coerência. A gente parte da nota 5? Podemos partir da nota Partimos 5. da nota 5, pode ser? E tem a possibilidade do sem nota, tá? Até porque tem Tá, alguns jogadores que podemos não partir foram da nota vistos 5? tanto assim. Partimos a nota 5. Da nota 5. Marquezinho 6, na minha opinião. Eu daria 7 pro Marquezinho. Quer votar? Vaguinha vota. Marquezinho melhorou um pouquinho no final, mas ele tem erros assim. Vamos deixar a média 6,5? Tá bom? 6,5? Tá, beleza. Kaique, César. Kaique é o 5. Kaique fez o 5. Tá legal, né? Eu daria um 6 pro Kaique. Vamos deixar no 5,5 então. Rafael Cabral. Abaixo. Abaixo do 5. Nota 4. 4 pra ele. 4. Agora eu quero ver, hein? Reinaldo também. 4. 4. O King Naldo não teve um ano feliz. Mike 3. É pior que o Reinaldo. Tem lógica. Daí, ó. O João Pedro, Cinco. o 5, 6. Não, o João Pedro O João Pedro, mas o João Pedro, o segundo semestre dele. mas é titular do Grêmio e tal, 6. Eu gosto do João Pedro, acho bom mas lateral ele direito. Mas ele é perdeu a bom, forma, né? Esse jogador bem preparado fisicamente, ele é bom lateral. Se ele emagrecer, vai ser Fábio muito sem bom. nota, não jogou, né? Não. O Fábio jogou e jogou pouco. É nota 3 pra ele. Mas também. não, tem que dar a nota pro fisioterapeuta dele. É verdade. Vamos lá, Igor Serrote. 5,5 pro Igor Serrote. 5,5? Foi bom o Igor Serrote. Poucos momentos, né? Poucos também. Kahneman. E aí, César? Kahneman jogou a metade do ano. 5. Ela é a média. 5,5 talvez. É, E o 5,5. Kahneman jogava e levava cartão amarelo, né? Kahneman jogou pouco. Rodrigo Caio praticamente não jogou. Também tem que tomar uma nota abaixo da média. 4. Cara, uma observação, eu vi um vídeo que fizeram do Rodrigo Caio de trás do gol no jogo contra o Vitória. Ele jogou contra o Vitória? Jogou. A diferença dos 2 joelhos dele. Ah. Cara, É triste. assim, é triste. É triste pra carreira do jogador profissional. Ele joga com uma bola. Não dá nem pra dizer que é bola de tênis, porque é maior que uma bola de tênis. Só que na frente do joelho. é uma pena porque Que coisa mais jogava tudo e mais jogava um pouco. muita bola. Ele fala que esse formato do joelho se deu porque ele fraturou a patela, que é esse osso do joelho, quando ele estava no juvenil. Foi antes das lesões.
Eu acho que seria uma nota baixa, um 4. Ele jogou pouco. O Rodrigo Eli é nota 6 pro Rodrigo Eli, na minha opinião. Ele melhorou muito. Teve essa evolução, né? O Jeromel também jogou pouco, bota a média pra ele, 5. 5. O Gustavo não foi bem, né? Não foi bem, o Gustavo 5. também. Vamos levar os 5 também. O Gemerson, 6. O Gemerson, eu queria saber, na opinião de vocês, até pra gente tentar ser coerente ali. O Rodrigo Eli e o Gemerson, tem algum melhor ou é a mesma coisa? Não, o Gemerson é melhor. Então ele tem que ir melhor ali. Não é melhor. Ah, não, Jogou- pensei no Rodrigo Caio. Não, 6. Acho que tá no mesmo nível. Isso. Mesmo nível. Natan praticamente não jogou. Não jogou. Sem nota, o Natan, né? Sem É nota. sem nota Natan. pro Natan, portanto. E aí começam os jogadores que foram melhores. E aí? Né? O Vijaçante pode dar 6,5 pra ele. Boa. O Dodge O pela Dodge aplicação. também na mesma linha. 6,5 pros dois, então. Isso. O Edenilson não conseguiu Denilson se bota afirmar. 4 pra ele. Rápido, pra gente não precisar falar muito o nome dele. Tá. Cristaldo. Cristaldo, sim, a mesma linha do Vijaçante, 6,5. O Cristaldo é o cara com mais gols e assistências na temporada do do Grêmio. Grêmio. O Monsalve também nessa mesma 6. linha. 6 Começou pro bem, mas Monsalve. caiu, né? Caiu, foi pro banco. E agora? Não, isso aí 3, né? Sem nota, ele não jogou? Não. Ele não jogou porque ele não teve condição. É diferente do Natan. Pois é, mano. Estamos... Calma, Schenck. Calma, Schenck. Que é muito Grêmio. Cara, o A Chico produção se é... passou um pouquinho. A produção se passou aqui um pouquinho. Ai, meu Deus. Cara, o Chico, Mas pegava o Chico é muito Mas, Grêmio. mas assim, ó, Sem nota. na pesca ele pegava cada tilápia que eu vou te Não, contar. Não, mas peraí, só um pouquinho. Não dá pra botar sem nota. Não dá pra deixar sem nota. Sem nota é o Cara, Natan que não tá jogou. sendo pago. É. Não, tá bem fisicamente. Bota 3 pra ele. Que nem o Mike. Eu daria um 2. O PP foi mal, né? O PP foi mal, 5. tomar 4. 4, PP, 4? essa aí também só me irrita. Também, Natan. Mas não é pelo teu humor. O Natan Fernandes, esse sim a gente tem que ter muito cuidado, porque o Grêmio torrou esse menino aí. É, mas 5, né? Bota 5. E torrou, mas o Natan tem que se ajudar também, né? O Natan tem que se ajudar Diego também. Costa ganhou o gauchão. Isso aí tira a nota da média dele, mesmo que ele tenha feito um segundo semestre ridículo. Ele bota aí o 6. 5,5, 5,5. Esse meio eu dou pela participação espetacular dele na enchente. Foi no gauchão também. O Pavon, muito mal, pode botar 5 também, até menos do que 5. Soteldo. Olha, o Grêmio não caiu graças ao Soteldo. O Soteldo 6,5. Aravena. 6,5. 6,5. Arezo. Sem nota, né? O Arezo sem nota, porque é sacanagem colocar o Arezo na discussão. E esse cara que vai entrar aí agora, ele é o diferente do Grêmio. Bright White. 7. 7. É o melhor jogador do Grêmio. E é importante até quando a gente estava falando sobre os treinadores. Sabe qual foi a frase que eu ouvi de uma fonte aqui? Bright White é uma peça importante no contato com treinadores hoje. Hein, Vaguinho? O que tu achou dessa informação? César, fica atento, porque o Bright White pode ser um contato importante com treinadores. Tá. Rafa Benítez não treinou ele? Não, é que ele é um treinador, ele é um jogador que esteve muitos anos naquele mercado, né? Rafa Benítez não treinou ele. O Xavi treinou. Né? O técnico dele no Espanhol, quando o Espanhol sobe da segunda para a segunda divisão, era o técnico sub-23, ele até pouco tempo antes ele assumiu o sub-23 do Espanhol, ele trabalhava na 4ª divisão, na 5ª divisão da Espanha, ele era motorista de ônibus num turno e treinador no outro. Quem? O técnico do Espanhol. Ah, tá. E bom. Mas até. Um retranqueirinho. Isso é muito bom. Mas até olhando para as notas, César, isso também diz bastante sobre Isso, a gente esse ano, né? a gente O foi ano do Grêmio. a gente foi muito coerente, duro, mas coerente com relação ao que o Grêmio apresentou. E aí entra aquela constatação que para mim é triste, mas que a gente precisa dizer, tá? E é triste isso. Nenhum jogador o time, né? termina bem a nossa temporada. Vamos seguir agora para a gente analisar também o elenco do Inter, né, nessa temporada de 2024. É a sua vez. Vem, Vaguinha. Vem com vaga agora para a gente dar as O notas. Antony, quando precisou, foi bem. Então eu daria uns 6,5 pro Antony. O Inter ganhou um goleiro esse ano, né? O Antony é um cara que o Inter ganhou. É, O Ivan sem nota, né? Jogou Não, meio sem tempo. nota. sem nota. Lembrando, Tem o Fabrício aí, né? Só vamos colocar, tá? Fabrício foi muito bem, hein? Nós estamos falando da temporada.
Isso. Pelo isso amor mesmo. de Deus, não Temporada, esqueçam. temporada. Não é das últimas 3 rodadas do Brasileiro. Não, Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Faltou o Fabrício aí, tá? Tá. O Fabrício foi contratado Bem lembrado. pra suprir ali a ausência do Rocher. Foi bem. Foi muito bem, eu daria um 7 pro Fabrício, tá? Rocher, 6,5. 6,5 pro Rocher. Não, pro Fabrício. Fabrício, 6,5? 6,5. Tá. E o Rocher, Deixamos a nota aqui. Tentando me lembrar de um grande jogo do Rocher com grandes, com aquele contra o River na Libertadores. Não teve, né? Acho que ele fica numa média de 6,5. 6,5? Fechado, Vaga? 6,5? Fechado. Muito bem. Rogeu. Ah, É um jogador que, no máximo, serve pra grupo do Inter e mostrou isso dentro de campo. Eu daria pra esse primeiro momento do Rogel nota 6. Cleiton Sampaio. Mesma nota. É. ou até menos. Também? 5,5. Jogador, 5,5 pro ele até, pelo que ele mostrou no primeiro semestre, tem adaptação, mas ele é um jogador menor, assim. Vitão. Vitão, 8. 7,5, Vaguinho. Vamos devagar. Tá bom? Se tu der 8 pro Vitão, vai dar quanto pro Alan Patrick, pro Bernabé? 10. Ó, pra chegar nesse nível da cotação tem que fazer muita coisa, né? Léo? Aguirre sem nota. Um jogo só. O Natan Natan. entra bem, né? Natan? Entra- Natan Ou entrou lateral. no segundo tempo, jogo contra o Juventude, sem nota. Renezinho. René, temporada dele começa com um gol contra em Grenal, não é isso? O René não foi bem. Daí termina ali, René, nota 5 pro René. 5 pro René. Vocês estão brincando. Que nota tu queria? Continua, Que pelo nota tu amor dá de pro Deus. Reinaldo? Eu dei 4 pro Reinaldo. Sim, O René foi pior que o Reinaldo. Não foi. Porque o René, os caras viram que Não, não dava e tiraram ele do jogo. Não, mas é que tem uma diferença. O Reinaldo marcava com os olhos. O René ainda tentava desarmar os caras. Bernabé. Vamos lá, Vaga. Volta pra cá. Bernabé? Bernabé. 8 pela retomada na temporada. Eu Melhor daria que o Vitão. 9 pro Bernabé. Melhor que o Vitão. Melhor que o Vitão, Bernabé melhor que o Vitão. Meu O Vitão é mais jogador que o Bernabé. Esse mas time do Inter não ganhou nada esse ano. Vocês estão fazendo nota 8, 7,5. O time do Inter é o melhor time do Brasil pra vocês. Eu daria... Tá, vamos lá. 8, 8 Bernabé. Bernabé. 8. Fechou? Fechamos em 8, Alan então. Patrick, 8. E aí, Leozinho, vamos no 8? Acho que eu baixaria um pouquinho. Eu daria um 7,5. O Alan Patrick teve muitos momentos de lesão. Quando ele voltava de lesão, demorava um pouquinho a voltar. Teve jogos grandes que o Alan Patrick sumiu. Eu daria um 7,5. Tá bem? Vamos fechar em 7,5? Pode ser. Bruno Gomes, grata surpresa, 7,5. Meu Não, Deus. não, menos, Vaguinho. Jogou Olha muita isso. bola. É uma surpresa, Jogou muita bola. foi bem. Terminou mas, o ano como um dos melhores laterais direitos do Brasil. eu diminuiria um ponto nessa nota aí. 6,5? 6,5. Bom, não. Então, no máximo... Em relação ao que a gente esperava do Bruno Gomes, foi espetacular. Tem esse Mas ponto também. quantos cruzamentos tem? Quantas idas Pô, ele de fundo? Tem gol cruzamento, dele e tem- tudo, mas... Nossa senhora, jogou muita bola, Léo. Muita bola. 6,5 eu saio do estúdio. Não, fica aí. 7 então. Vamos 7 no não, pra 7. ficar aí no estúdio. Tá bem, muito bem. Bruno Henrique. 6. 6. O cara que mais jogou no ano no Inter, né? É verdade. O cara é que mais verdade. jogou. Tabata começou bem, caiu, 6,5. 6,5, Léo. Fechamos? Pode ser. A reta final. Depois da lesão, o Tabata não foi o mesmo. É. Eu até baixaria para um 6. O Fernando eu daria 8 pra ele, mas como ele ficou muito tempo fora por conta de lesão e não terminou o ano bem, vou dar 7 pro Fernando. Léo, fechamos? Pode ser. Fechamos O em Fernando 7? é o cara que tu tá vendo encerrar a carreira e que tu diz, putz, que pena que esse cara não tem mais uns 5 anos de futebol, né? Porque é um jogador diferente, verdade. assim, inteligência dele em campo, né? No aspecto tático Tático, assim, dá gosto de ver um cara desse jogar. Quer opinar alguma coisa aí, Cezinha? Não, tô Só pra chocado. saber se tu tá bem aí. Eu tô me lembrando que esse time foi eliminado 2 vezes pro Juventude. Veio Tô me lembrando cornetinha. que esse time foi eliminado por um time lá da Copa Sul-Americana. Tô me lembrando que esse time não ganhou nada. E eu sou o melhor jogador do planeta. Só tem uma coisa que tu não tá lembrando. Só tem uma coisa que tu não tá lembrando.
tomou várias chapuletadas desse Não, time eu aí no perdi- Grenal. eu perdi pra esse Perdeu time. todos os Mas Grenais. eu fui realista. Histórico isso, desde 1950. Histórico. Eu fui Histórico. Agora é a hora que eu tomo um chimarrão e fico assim. Eu fui realista com relação aos votos do Grêmio. Vocês não estão sendo com relação aos votos do Inter. Tá. Vocês conseguem fazer o melhor time do planeta Terra aí. Aonde que tem melhor time? Tem Aí, um monte de nota 6,5, Nota 6, 8, 5 nota pontos aí. 7,5. Esse time foi 2 vezes eliminado por Juventude, Que Wagner nota que tu- Martins. que nota- 2 vezes eliminado por Juventude. Que nota tu dá pro Bernabé? Pagou o maior vale da história do Beira-Rio, de novo, que 2 eliminações. Vou repetir, 2 eliminações por Juventude. Que nota tu daria pro Bernabé? 5,15, 5 e... 5h15 é hora essa da cidade. Ah, Ai, meu rapaz. Deus. Vamos acelerar então? Gabriel Carvalho. Então, o Gabrielzinho Carvalho começou bem. Eu não teria tirado ele do time. E depois ele oscilou e nos últimos jogos não entrou bem. Não, no último nem entrou, né? Tem jogo que nem entrou. Vamos dar aí... 5,5. Não, 6. Mas ele não tem gol, Vaguinho. Ele tem 1 ou 2 gols. Tem um gol. Ele tá começando. É verdade, é um menino, o lastro dele é grande, mas... Não, mas 5,5 é muito baixo. Vamos dar uma moral pra ele. 6. 6. E o Gustavo Prado? O Gustavo Prado... Eu gosto do Gustavo Prado. Eu acho que ele não conseguiu desenvolver o potencial todo que ele tem ainda. 5,5. É, 5,5. 5,5. Johan? Não, o Johan Esse é 3. a pior nota do Inter. 3. 3. O Johan chegou um momento que eu achei ele largou. Assim, não vou jogar, vou esperar o final do ano. Não, e aí depois chegou o Roger, ele botou ele onde ele tem que ficar, né? No banco. Né? E agora o Rômulo? O Rômulo terminou bem a temporada, hein? Bem a temporada. 6,5 eu daria. 6,5. É. Ele terminou, em relação ao Rômulo, ele melhorou muito, ele evoluiu, mas o Rômulo é um jogador que ainda faltam alguns recursos pra ele. É, uma se o Fernando característica, ganhou 7, ele tem que ganhar 6,5. 6,5. Ou Thiago... até 6, hein? Ou até 6. Não, 6,5. 6,5. Thiago Maia? 6. Thiago Maia caiu muito na reta final do ano. Thiago Valência? Maia, calma aí. Não posso dar a mesma nota pro Thiago Tá. Maia que o Bruno Henrique. O Thiago Maia foi muito melhor que o Mas Bruno o Henrique. Thiago Maia jogou menos. O Thiago Maia, na parte final da temporada, caiu Mas muito. aí o gente, Guerreiro já tá cansado porque ele teve participação na enchente. Vamos dar um 6,5 pro Thiago Maia. É, deu meia por causa da enchente, tá? Que ele salvou a senhorinha. Não, mas lá, ele que foi pra bem. frente. Ele foi bem. 6,5. E Valência? Valência, 5,5. E eu gosto do Valência, hein? Eu acho ele um dos melhores atacantes da América do Sul. Força, velocidade, mas... Faltou o nosso amigo Borré, Tem então vou colocar ele junto aí já pra O gente Sheik falar também a esqueceu do nota O dele. Chico esqueceu do Borré. Porque não foi pro time dele, né? Porque recusou a Acontece. proposta do Grêmio. O Guerreiro tá cansado O também, Sheik, né? não, o Guerreiro tá Sheik, o cansado. Sheik ficou maguari. É, o Guerreiro tá Esqueceu cansado. do Borré, cara. Isso é maravilhoso, velho. Nota do Esqueceu do Borré, centroavante do Inter. Só pra gente colocar aqui. Com quem podemos falar Acho que o sobre a Borré dá pra dar um Não, o 6,5. Alário tem a mesma nota que eu jogando futebol. Pelo amor Não, de Deus. calma, eu falei a nota do Borré. Borré, eu vou dar 7 pro Borré. Ah, eu daria Jogador uns- muito importante. Ele não aparece tanto assim com o número de gols marcados, mas um jogador que foi fundamental na retomada do Inter. Eu daria 7 pro Borré. Ele fez bastante gol, né? Eu espero mais gols do Borré, mas eu valorizo muito mais a produção ofensiva, de combinação de jogada, de um jogador importante de esquema, do que os gols marcados neste momento. 7 pro Borré. Beleza, vamos lá. Lucas Alário. Tá, esse tá perto do Johan. 5. Não, 4. Tem gol em Grenal, que é importante, mas é um jogador que não consegue desenvolver, né? Não consegue mais jogar num alto nível. 4 tá bom pra ele. Qual é o Luca esse? Esse é o... Holanda? É, isso. O Holanda jogou Holanda. menos que o O Drummond. Holanda tem nota 4, eu acho. É o mesmo nível do Alário ali. Tá, 4. Ricardo Matias. Ricardo Pelo Matias potencial, pelo bem. começo, 5,5. Mas também estranho que ele não recebeu oportunidades, né? No último jogo, esse é ao um invés ponto. dele entrar, entrou o Lucas. É, Achei esse é um, estranho. esse é um Vamos- ponto que o Roger precisa ser Vamos mudar, cobrado se a também. gente deu 6 pro Gabriel Carvalho, 6 pro Matias também. Tá bem. Não, menos, Não, 5,5. não, vamos mudar? O Matias pouco Ele jogou. jogou 25 minutos, ô Vaguinha. Tá de brincadeira, É o seguinte, Vaguinha. o cara... Ah, o Vaguinha ele patifando, o Vaguinha Não, tá Pô, ele patifando. entra no O Vaguinha Forte tá... São Jorge, lá no o Corinthians, Vaguinha lá no tá Parque São Jorge. patifando a O pauta. Vaguinha, assim, botou a camisa Fazendinha. vermelha, combinou com Ah, o calção tá de branco e a meia brincadeira. não pegou a vermelha, pegou a branca. 7. Calma, tá Vaguinha. louco. 5,5 pro Matias, 5,5. 5,5? Fechamos? 5,5 então pro Ricardo Matias. 2,5 pro Matias. O Wesley, 8,5.
Meu Deus. 8, pô. É o mesmo nível do Bernabé, não? É jogador que faz gol, né? É. Decide mais jogos. 8,5, o melhor jogador do Inter. Que 8,5 o cara tem que se jogar. Tá, precisamos fechar aí. Se o Wesley foi 8,5 na temporada, fico imaginando se a gente tivesse feito isso do Soares ontem. Teria sido 23. Se eu tivesse ganho uma taça, ia ser todo mundo 12. Nota 12. Imagina se tivesse ganho alguma coisa. Tá. Wanderson, mal. 5. 5? 5. Tá bem, muito bem. Olha, até menos, hein? Olha a Menos, análise até aí menos. da... 4,5. 4,5. O Wanderson, eu não me lembro de uma grande O participação. Wanderson foi tão mal, que até o cara que eles compraram tá cobrando. Eu quero fazer um pedido agora, tá? Agora eu vou fazer um pedido pro Schenck. Não precisa ser pra hoje. Tá. Talvez não dê tempo. Somar as notas do Grêmio e somar as notas do Inter e fazer a média. Tem chance! Tem chance da média do Grêmio ser maior que a do Inter. Se isso acontecer, acabou esse programa.